Boa noite a todos os colegas. Doutora Fernanda já está entrando. Tudo bem, doutora? Boa noite. Olá, doutor. Tudo bem? Boa noite. Um prazer enorme poder ser o anfitrião da doutora nesta live. Tenho lido bastante sobre a doutora, o trabalho que a doutora vem desenvolvendo, a visão humanista que a doutora tem, exercendo a sua profissão. É um prazer enorme. Uma boa noite a todos os colegas. A doutora Fernanda, ela foi escrivã de polícia no estado de São Paulo por 6 anos. Atualmente é juíza de direito no estado do Paraná. É coordenadora do projeto da APAC, que é Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Pós-graduada em Filosofia e Direitos Humanos pela PUC. Mestranda em Direitos Humanos e Políticas Públicas pela PUC Paraná. Doutora, hoje nós iremos abordar, na verdade, a doutora irá nos abrilhantar com o tema sobre o Estado penal e reprodução das desigualdades no sistema carcerário brasileiro. O sistema carcerário brasileiro é composto por muita desigualdade, doutora? Bom, boa noite, doutor Edilson. Boa noite a todas e todos que estão aqui hoje conosco. É um grande prazer para mim estar aqui, contribuir um pouco para esse ciclo de debates que vem sendo promovido pela Abracrim. Eu espero que seja, então, uma noite de muito aprendizado e de muita troca. Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa problematizar um pouco essa questão, essa afirmação de que nós passamos por uma crise no sistema carcerário brasileiro. Então, eu gostaria de fazer uma breve introdução. Na verdade, o que me parece é que as condições insalubres e indignas das cadeias brasileiras não são meramente circunstanciais, não são passageiras, mas, em verdade, elas são estruturais ao sistema penitenciário, são marcas da essência do sistema penitenciário brasileiro. E para nós falarmos sobre o assunto, nós precisamos entender como e por que razão nós chegamos a esse ponto, a um ponto de total enfraquecimento da função garantidora do direito, de relativização de direitos fundamentais, né? Um cenário de total legitimação da barbárie. Existe um sociólogo que chama Hélio Galardo, ele é chileno, tem obras riquíssimas, brilhantes, e ele trata dos direitos humanos sob uma perspectiva mais crítica. O Hélio Galardo aponta, numa de suas obras, a emergência de uma nova ordem mundial que é decisiva aos direitos humanos e que foi sendo construída nesse século passado em 3 momentos. A partir da década de 1970, com a crise do petróleo e com o incremento da era da tecnologia de ponta, como a internet. No final da década de 80 e início da década de 90, com o esfacelamento ali da União Soviética e com, podemos dizer, o esfacelamento de grande parte das experiências socialistas na Europa. E quando também a gente pode verificar as primeiras investidas dos Estados Unidos contra o Iraque, e, mais recente, em 2001, com o ataque ao World Trade Center, que serviu ali como uma justificativa principal à guerra ao terror, que revestida de um caráter eminentemente preventivo e de um viés pretensamente global, né? Em relação a essa guerra do terror, o Galardo diz que essa nova ordem traz com ela, essa afirmação dele é bem forte, que a nova ordem traz com ela a própria Idade Média. Então, a partir dos ataques do 11 de setembro, nós vemos que, estruturalmente, o discurso em torno dos direitos humanos cede espaço a um discurso da segurança, né? E isso é refletido até os dias atuais, já que esse discurso de segurança tem um viés preventivo, ou seja, não há uma necessidade de um perigo concreto, de uma ameaça concreta e comprovada, mas existe uma ideia de que a agressão dos inimigos é eterna e ela está sempre prestes a acontecer. Isso, então, essa ameaça
eterna, iminente, legitima a invasão, e legitimou e ainda legitima a invasão de territórios e o extermínio de estados, de nações, de culturas e de indivíduos em nome da segurança nacional, das nações hegemônicas e dos seus cidadãos. Então, eu quis fazer essa pequena introdução porque eu acho interessante a gente perceber como essa nova ordem, pensada pelo Hélio Galardo, é extremamente preocupante a afirmação dos direitos humanos e como ela vem refletindo no Brasil e, mais especificamente, com relação ao sistema carcerário. E aí, quando a gente analisa a atualidade, né, especificamente em relação a essa ideologia de segurança, que foi incrementada principalmente a partir dos ataques do 11 de setembro, é possível que nós verifiquemos que muitos países passaram a adotar essa ideologia em relação a grupos e indivíduos indesejados, ou seja, numa sociedade capitalista neoliberal, aqueles que não atendem à lógica do lucro, à lógica do mercado, do capital, aqueles indivíduos enxergados como improdutivos, né? E então essa lógica de uma segurança preventiva em face de determinados grupos, né, que pode explicar a instauração de um estado de exceção permanente atualmente, que é voltado ao controle social e à neutralização de indivíduos eleitos e etiquetados como inimigos públicos. Indivíduos que não precisam praticar atividades concretas, ações concretas, mas que representam em sua essência, em sua existência social, um perigo à sociedade. Eu sei que nós temos pouco tempo, mas eu acho importante a gente falar bem rapidamente sobre o estado de exceção, e para isso eu vou usar como referência. Oi, doutor. E como o sistema penal tem servido a essa lógica de exceção, de produção de vidas matáveis? Sim, então, eu vou falar rapidamente sobre o estado de exceção, porque o meu pensamento vai de encontro a ele. Eu queria explicar sobre o estado de exceção usando o George Agamben como um referencial teórico. No livro dele, Estado de Exceção, o Agamben ele explica que, ao contrário do que a gente pode imaginar, o estado de exceção é uma criação democrática revolucionária. Não é ele não tem uma tradição absolutista. E a origem do estado de exceção remonta a um decreto de 8 de julho de 1791, da Assembleia Constituinte Francesa, que criou o estado de sítio. Esse decreto distinguia estado de paz, quando a autoridade civil e a autoridade militar podiam exercer suas atribuições de uma maneira autônoma, o estado de guerra, quando a autoridade civil deveria exercer as suas atribuições de uma forma harmônica com a autoridade militar, e o estado de sítio, quando a autoridade militar exercia as atribuições de forma exclusiva, exercia todas as funções da autoridade civil. Esse era o estado de sítio. Então, esse estado de sítio era voltado à manutenção da ordem e da polícia interna. Mas nos períodos seguintes, o que a gente percebe é que o estado de sítio ele foi adquirindo uma gradual autonomia em relação ao estado de guerra. Ele não dependia mais de uma guerra para ser decretado. Então, o Agamben fala que a figura passou de um estado de sítio efetivo ou militar, que exigia um estado de guerra, para um estado de sítio fictício ou político, que se destinava ao enfrentamento ou à contenção de algumas desordens internas. Então, a lógica de guerra entre estados, ela é trazida para a relação entre o Estado e a pessoa, ou seja, para o campo interno. O inimigo não é mais necessariamente o povo estrangeiro, mas ele pode estar infiltrado no meu povo, ou seja, o inimigo passa a ser interno e tem que ser combatido. E é desse Estado fictício, que independe da declaração de guerra, que a gente pode ter ali a origem do estado de exceção. Então, você nota que o estado de sítio foi, a princípio, concebido como uma medida de cunho emergencial e excepcional, né? Destinado à garantia do Estado democrático e das suas instituições, em que pese claramente possam existir críticas sobre um autoritarismo que é inerente, né? Porém,
ao longo da nossa marcha histórica, nós observamos um progressivo desvirtuamento da razão original desse estado de sítio, desse caráter excepcional, né, dele. Então, o que nós começamos a perceber que algumas medidas de caráter excepcional assumem uma forma de verdadeira técnica de governo, técnica habitual de governo, estabelecendo um cenário político de indeterminação entre absolutismo e a democracia. E daí o totalitarismo decorrente desse desvirtuamento do estado de sítio no decorrer do século XX, que instaura um estado de exceção permanente que se assemelha a uma guerra civil legal, a uma guerra interna. O inimigo não está mais fora, o inimigo também está dentro. E permite-se, assim, uma eliminação física, não só de adversários políticos, mas de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, pareçam não integráveis ao sistema político. Esse processo todo tem como exemplo, segundo o filósofo Agamben, que é italiano, europeu, o decreto para a proteção do povo e do Estado, que foi promulgado pelo Adolf Hitler em 28 de fevereiro de 1933 e que suspendia os artigos da Constituição de Weimar, que tratavam das liberdades individuais. Então, vejam, a Constituição de Weimar ela não foi revogada ou derrogada, ela foi suspensa, essa ideia de provisoriedade. Porém, esse decreto para a proteção do povo e do Estado nunca foi revogado. Então, o Terceiro Reich ele pode ser enxergado, do ponto de vista jurídico, como um estado de exceção que durou por 12 anos. No Brasil, nós temos o Castelo Branco, né, no poder, que assumiu o poder em 1964, de uma forma ditatorial, com a promessa de convocar eleições em 4 anos, e alegando uma provisoriedade e também um governo de exceção para se combater o comunismo. E o resto a gente já sabe, né, que essas eleições nunca foram convocadas. Então, na visão do Agamben, o estado de exceção não se confunde necessariamente com uma ditadura. O que nós podemos afirmar é que o estado de exceção, ele realmente autoriza a suspensão de direitos e garantias, muitos deles protegidos por cláusulas pétreas, mas a suspensão não quer dizer abolição. Então, a característica mais forte, vamos dizer assim, perigosa do estado de exceção é constituir um espaço vazio de direito que se sujeita ao arbítrio e aos interesses do soberano, ou seja, do governante, das massas dominantes. Esse espaço vazio pode não ser declarado, ele não precisa necessariamente ser veiculado por um decreto ou um ato. Então, o que isso quer dizer? Voltando ao início, quando eu falei da questão da ideologia da segurança, que veio à tona, sobretudo a partir do 11 de setembro, é possível a gente perceber como a declaração específica e provisória do estado de exceção vem cedendo espaço à normalização do padrão de segurança como uma técnica duradoura de governo. Então, o que justificam medidas apartadas da Constituição? A segurança em nome dos cidadãos de bem, segurança em nome dos cidadãos que pagam os seus impostos. Em nome da segurança, tem se instaurado um cenário de relativização de direitos, sendo óbvio que esse processo de exceção recai principalmente sobre aqueles grupos, indivíduos que não atendem aos interesses hegemônicos. Eu vi uma entrevista esses dias do Pedro Serrano, e ele diz que nós hoje convivemos com 2 estados, né? Um estado pretensamente democrático, que governa os territórios ocupados pela população incluída, e um estado de exceção, que governa para os territórios ocupados pela população excluída, né? Então, diversas frases. A frase "a polícia vai mirar na cabecinha e fogo" é um exemplo disso. Será que o autor dessa frase se referia aos jovens do Leblon, de Copacabana? Não. Ele falava de jovens negros periféricos que moram nas favelas brasileiras, cuja condição existencial já é uma carta branca para matar, já são enxergados como inimigos públicos, cuja morte é normalizada, é justificada, é naturalizada. Nessa semana também que passou, nós tivemos a notícia também que alguns policiais do BOPE invadiram o complexo do Alemão.
E a mídia, a grande mídia nem veiculou muito essa notícia, e no dia seguinte chegou ao meu conhecimento que familiares dos jovens mortos, 5 pessoas mortas, desceram o morro com os seus corpos. Então, percebe-se que a mídia não veicula mais porque a população não é mais capaz sequer de se comover. Essas mortes são naturalizadas. Tivemos também, né, doutora, em São Paulo, o comandante da rota falando que a abordagem nos jardins não pode ser a mesma abordagem nas periferias, ou seja, o tratamento é aceitável que ele seja desumano em determinada região periférica, porque aquele indivíduo excluído, ele tem que ser tratado diferente. E essa é a lógica do sistema penal, né? Infelizmente. Exatamente, doutor. Exatamente. O que a gente percebe hoje é que nesse terreno da exceção, a política é transformada em necropolítica, né? Ou seja, a gestão da vida humana passa para o controle da autoridade estatal e paraestatal, né? A necropolítica é um conceito que também foi criado, é um conceito de um filósofo camarões, e também diz respeito ao poder, o poder de definir quem deve viver e quem deve morrer. Ela fabrica que vivem num limiar entre a vida e a morte, cuja vida é supérflua, por cuja morte ninguém está obrigado a responder. Vem me falar aí de pela morte, pessoas cuja vida não tem nenhum valor jurídico para o Estado e que, se mortas, não implicam na responsabilidade de ninguém. Essa vida humana, no contexto do estado de exceção, é frágil, né? Então, ela se torna objeto de controle, é vulnerável à suspensão dos direitos fundamentais, sempre que esses direitos representarem um entrave aos interesses econômicos e políticos. A vida humana assume a condição de vida nua, né? Então, a vida politicamente irrelevante ao Estado, uma vida abandonada à vigência sem significado da lei. Essa vida nua também, o Agamben fala, ele usa a vida nua como sinônimo de vida matável, da vida do homo sacer, que eu acho super interessante também. O homo sacer é uma figura do direito romano, era um indivíduo que, julgado por um crime, pelo povo, né, por um crime que ele cometeu, ele era indigno de sacrifício, mas também, se um indivíduo, um cidadão romano, cometesse um homicídio contra ele, não seria punido. Então, a vida do homo sacer não significa nem homicídio, e nem, a morte do homo sacer não significa nem homicídio e nem sacrifício. É um corpo politicamente relevante ao Estado, uma vida que não é protegida pelo direito. Como exemplo do passado, nós temos os clássicos campos de concentração que abrigavam essa vida nua. E numa visão mais decolonial, a gente pode citar as senzalas, os navios negreiros, as favelas, né? Hoje, principalmente, também as prisões. Então, eu quis fazer essa pequena introdução para tentar esclarecer como a exceção vem hoje produzindo essa vida matável. Existem vários modos pelos quais os grupos historicamente discriminados, negros, pobres, indígenas, são abandonados à morte, né? A falta de acesso à saúde, à moradia, à existência digna, à alimentação adequada, ao saneamento básico, à educação. Todas essas são formas de necropolítica, formas de deixar morrer. O sistema penal e encarceramento são também modos de deixar morrer. Também são uma plataforma dessa política genocida, são plataformas dessa política genocida e têm servido a essa lógica como instrumento da necropolítica. E a ausência de políticas sociais contribui muito para o crescimento não somente da desigualdade, mas conduzindo para o aumento do encarceramento, né? E o triste de tudo isso, doutora, é que a gente vê que o indivíduo marginalizado, ele também ele aceita, né? Porque ele vê uma viatura, por exemplo, na abordagem de uma residência
para adentrar numa residência, a indagação que ele faz, o que aquele indivíduo fez, e nunca é, o Estado está ali contra aquele indivíduo, o que o Estado está fazendo contra aquele indivíduo, que já é um pré-julgamento inserido no próprio marginalizado. Então, falta de políticas públicas e como essas desigualdades se reproduzem no sistema carcerário, doutora? Tá, eu também concordo que certamente essa falta de políticas públicas acaba redundando nessa naturalização de um estado de exceção contra as populações mais vulneráveis, né? E hoje nós percebemos que o sistema penal ele tem servido a essa lógica da exceção por meio do medo e por meio da desumanização. Por quê? Porque o discurso da segurança e da ameaça iminente incute um medo nas pessoas, né? Um terror, uma sensação que acaba servindo como um pressuposto à desumanização do indivíduo. Porque quando eu não me enxergo no outro, quando eu não enxergo o outro como meu igual, eu o transformo num monstro, eu o desumanizo. E daí fica mais fácil aceitar a violação de direitos, né? O Estado brasileiro, no exercício desse seu poder soberano, ele tem operado, ainda mais diante desse atual discurso sobre criminalidade e delinquência, por meio do aumento dos tentáculos desse Estado policial, ou seja, um policiamento, o controle e a criminalização da existência indesejável e disfuncional ao sistema. E daí o sistema penal surge justamente como uma cortina de fumaça para toda a sua incapacidade de garantir direitos sociais, para desigualdade provocada por uma política neoliberal perversa, né? Enquanto isso, nós percebemos o Estado social cada vez mais enfraquecido, né? Distante do seu objetivo de assegurar uma existência minimamente digna à população. É o que eu digo para muitas pessoas ali que eu conheço diariamente na minha rotina de audiências, o Estado só apareceu na forma de policial, na forma de promotor e na forma de juiz. São aqueles invisíveis ao Estado social, mas vistos e identificados a quilômetros de distância pelo Estado policial. O Agamben fala que é difícil a gente discernir no estado de exceção entre violência e lei. Então, ainda que a gente possa verificar nas sociedades que se proclamam democráticas como o Brasil uma vasta legislação garantidora de direitos, por outro lado, nós constatamos que para muitos indivíduos esse vasto arcabouço legal não significou uma proteção real, né? Mas, na verdade, uma indiferença e uma banalização da vida, cujo destino ainda se encontra nas mãos do poder soberano. Então, hoje o que se nota no Brasil é que a rigidez constitucional vem sendo paulatinamente afastada em nome de alguns interesses hegemônicos e com uma relativização de diversos direitos fundamentais de alguns segmentos da sociedade, né? Os mesmos, sempre os mesmos. E então o sistema penal serve essa política de morte e também acaba reproduzindo as desigualdades, analisando todo o nosso passado colonial e escravocrata ali, nós percebemos que esse sistema penal tem ali como a seletividade como sua marca estrutural, né? Seja no aspecto quantitativo, que diz respeito às condutas por ele atingidas, seja no aspecto qualitativo, que diz respeito aos indivíduos por quem que o sistema penal atinge, a quem ele é dirigido, a seletividade do sistema penal demonstra que ele não alcança todos os delitos e todos os delinquentes, né? Mas apenas alguns crimes cometidos por parcelas vulneráveis, né? A partir, então, desse viés extremamente seletivo, assegurador de uma desigualdade de tratamento entre infrações e infratores, segundo uma hierarquia social, que o sistema, por meio das suas agências de controle, que são Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, se volta ao indivíduo. Então, se volta com um olhar seletivo. E os alvos são sempre os mesmos, né? Sempre. Nós sabemos quem são,
populações vulneráveis, indivíduos negros, moradores de favelas, indígenas. Então, eu cito aqui o exemplo de uma lei, a Lei 9249 de 95, exemplo dessa seletividade. Essa Lei 9249, ela prevê a extinção da punibilidade em crimes contra o sistema tributário, caso o valor seja devolvido antes do recebimento da denúncia pelo Ministério Público. Então, da denúncia que foi oferecida pelo Ministério Público. Então, o processo é extinto. Mais que isso, nessa lei consta o princípio ali da insignificância para crimes cometidos contra o sistema tributário, cujo teto foi fixado em R$20 mil. O princípio da insignificância, ou seja, a absolvição do réu. É imediata a absolvição, já que o fato não é considerado um crime. Agora, inversamente oposto, caso um miserável furte um pequeno valor de algum particular, ou seja, sem utilizar grave ameaça, violência, ele se arrependa e devolva, isso é tido como arrependimento posterior, ou seja, uma causa de diminuição da pena, somente. Continua sendo crime. Sob o princípio da insignificância, enquanto para os crimes tributários, ou seja, aqueles usualmente cometidos por camadas mais privilegiadas, o teto é de R$20 mil, do outro lado, acho que foi no ano passado, eu li uma notícia de que a Defensoria Pública de São Paulo teve que chegar até o STJ por conta de um inquérito que foi instaurado contra uma senhora que furtou uma penca de bananas no mercado. Doutora, só uma parte. O choio, semana passada, um furto de um choio, o custo de R$ 2,98, foi até o STJ para conseguir uma ordem de habeas corpus para soltura. Sim. Então essa é mais uma grande prova da seletividade do nosso sistema penal. E por essa seletividade, falando nisso, o Zaffaroni, ele considera o sistema penal latino-americano como genocida, ou seja, uma política apoiada no que ele chamou de signo da morte em massa. Ele diz que o sistema penal ele está fadado ao fracasso, o sistema penal latino-americano. Ele é estruturalmente montado para que a legalidade não opere. Então, ele aponta uma falta de racionalização, a deslegitimação e a arbitrariedade e a seletividade, que são marcas, são traços principais dessa política penal. E também a gente tem que falar, a gente está falando de desigualdade, precisamos falar do racismo, né? O racismo figura desde sempre como o fundamento máximo de um projeto de exclusão e de extermínio que corre no país desde o descobrimento. E essa atual estrutura neoliberal, que vem amparada pelos pressupostos racistas que marcaram a origem do sistema penal brasileiro, vem assumindo de forma cada vez mais explícita o princípio necropolítico como forma de produzir e de gerenciar a morte, né? A supressão dos direitos sociais hoje, em nome da economia, tem empurrado para a miséria enormes contingentes populacionais, né? E do ponto de vista ideológico, a eliminação desse desmonte de direitos, a eliminação dessas pessoas, esse desmonte de direitos historicamente conquistados se dá por meio desse discurso da segurança, do empreendedorismo e da meritocracia, né? Então, em decorrência, os jovens negros, pobres e periféricos não integrados ao mercado são vistos como fracassados e são relegados ao abandono. A eliminação física de seus corpos promovida pelo Estado de uma forma direta ou indireta. Sim, e é assustador, né, doutora, o aumento da população carcerária. Como triplicou nesses últimos 20 anos. E tudo é a falta, né, de investimentos sociais conduzindo a esse aumento absurdo. E a gente tem uma lei que muito se debate na questão da não persecução penal, dos juízes de garantias, e eu vejo pouco debate em relação às alterações na lei de execução penal. Eu entendo que, consequentemente, o pacote anticrime
irá fazer que tenha um aumento assim, absurdo de número de pessoas encarceradas. E ao longo da história, esse aumento da população carcerária, a doutora entende que se deve a qual fator? Bom, vários fatores, né? Por isso que eu quis explicar ali, fazer essa introdução com o estado de exceção, com a subalternalização de populações, de indivíduos historicamente discriminados, essa visão do inimigo a ser combatido, essa questão da segurança como paradigma de governo que acaba por relativizar direitos em nome desses valores propostos aí pelas nações hegemônicas, pelas camadas hegemônicas. Mas, assim, falando em legislação, penso que o primeiro dos acontecimentos que pode ser levado em conta remonta 1990, né, que é o ano da publicação da Lei de Crimes Hediondos, em que pese a responsabilidade, né, indiscutível responsabilidade do Poder Legislativo pela sua edição, enquanto uma resposta àquela demanda punitivista, ela é uma adesão explícita ali ao populismo penal. A gente tem que considerar também a omissão do Poder Judiciário frente aos inúmeros excessos ali veiculados, né? Frente à violação de direitos, a relativização de direitos em prol desse inimigo público, em prol desse discurso populista. A título de exemplo, o STF levou 15 anos para declarar inconstitucional um dispositivo que previa que os condenados por crimes hediondos deveriam cumprir suas penas integralmente em regime fechado, o que violava muitos dispositivos constitucionais, como individualização da pena, dignidade humana, e que certamente contribuiu para um aumento exponencial, né, do número de pessoas presas no país. Um segundo acontecimento que eu considero também decisivo ao aumento do encarceramento nacional foi a política criminal de drogas, está disposta ali na Lei 11.343 de 2006, né? Segundo os dados do Infopem, grande parte das pessoas detidas no país hoje responde ou cumpre pena pela prática de algum crime previsto na Lei de Drogas. Hoje nós estamos com quase 773 mil pessoas presas no Brasil, sendo que dessas pessoas, um pouco mais, quase 305 mil se enquadram nessa estatística, né, de estarem respondendo ou serem condenados por crimes dispostos ali na Lei de Drogas. Então, que correspondem mais ou menos a uma população, 35% da população carcerária. Nessa fatia, 287 mil pessoas são homens e 17.327 são mulheres. Então, a Lei de Drogas não prevê critérios objetivos e específicos que permitam uma distinção entre traficante e usuário de drogas, né? Abrindo-se ali uma perigosa margem de discricionariedade, de seletividade às agências do sistema punitivo, começando pela abordagem policial, seguindo para a denúncia do Ministério Público e terminando ali, culminando com a sentença do Poder Judiciário, né? O recorte de gênero, eu acho também importante a gente fazer, ele é necessário aqui quando se analisa a Lei de Drogas, já que as mulheres, sobretudo negras, representam a parcela mais vulnerável à seletividade do sistema punitivo e da repressão às drogas. No período compreendido entre 2000 e 2020, a taxa de encarceramento feminino saltou de 5,6% para 37,8%. Então, o perfil da mulher presa hoje, como poderia deixar de ser, já que o sistema carcerário reproduz a desigualdade, é negra, jovem, de baixa escolaridade, oriunda de um extrato social vulnerável, mãe solo e provedora exclusiva do lar, né? Em relação aos delitos
pelos quais essas mulheres foram presas ou condenadas, mais de 60% estão relacionados ao crime de tráfico de drogas. E a mulher, nessas estruturas do tráfico, sempre, no mais das vezes, é apontada ali numa condição coadjuvante na atividade ilícita, como um transporte, as mulas ou um pequeno comércio, né? Então, nesse ponto, a natureza dos crimes cometidos pelas mulheres, a maioria presa por delitos relacionados ao tráfico de drogas ou de cunho patrimonial, evidencia que o que se busca ali é um complemento de renda para fazer, às vezes, dos encargos familiares, né? Já que, na sua maioria, elas são provedoras exclusivas do lar. Então, essas desigualdades e hierarquias que são verificadas no seio social são, de alguma forma, reproduzidas no universo do crime, com as mulheres desempenhando funções secundárias, como eu disse, na venda dos entorpecentes e recaindo sobre elas, por isso, uma maior vulnerabilidade e uma possibilidade de repressão. Então, e um outro ponto que agora também acho necessário a gente destacar como ensejador dessa cultura do encarceramento é a prisão de pessoas acusadas pela prática de crimes sem violência que sejam contra o patrimônio, né? De acordo com alguns dados também do Infopen, quase 80 mil pessoas se encontram privadas de liberdade em razão da condenação ou aguardando um julgamento por crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça, né? Nesse mesmo cenário, conforme eu já expus ali na seletividade, em relação aos crimes cometidos em face do patrimônio público, cujos sujeitos ativos, né, normalmente pertencem a camadas mais privilegiadas, nós verificamos a criação de inúmeros mecanismos para a extinção da punibilidade do acusado, caso ele devolva ao erário os valores públicos devidos ou apropriados, né? O que revela, como eu disse, uma seletividade com que opera tanto o poder legislativo e também o poder executivo e o poder judiciário, né? Então, eu penso que são essas as causas principais do aumento do encarceramento. Sem dúvida, nos últimos anos, a mulher atingiu um espaço na atividade criminosa dentro da lei de drogas, né? No tráfico de entorpecente. Raramente você vê uma mulher participando de um crime de assalto, mas o crescimento é absurdo da população carcerária feminina e, como bem a doutora destacou, bem mais da metade, praticamente quase 70% das mulheres encarceradas estão pelo fato de terem sido imputadas o crime de tráfico de entorpecente. Normalmente são pessoas que estão ali ou entre aspas, no vapor, vendendo ou transportando, e agora, ultimamente, nós temos aqui no estado de São Paulo presenciado inúmeras mulheres sendo presas ao tentarem adentrar com entorpecente no sistema prisional. Logicamente, quando você fala, a gente expõe isso, vem um pré-julgamento de algumas pessoas, mas se não entender toda a análise que a doutora fez, a questão da desigualdade social, a questão da marginalização, a falta de políticas que empurra esse cidadão para a atividade criminosa. Eu me recordo que inúmeros fatores sociais, bem como outros fatores, até mesmo de uma questão de aceitação social, vem fazendo que a marginalização cresça. E são fatores que muitas vezes não são enxergados ou não querem serem aceitos pela sociedade. Eu acho que é muito importante a fala da doutora a respeito da questão da desigualdade que conduz ao encarceramento, bem como a questão das leis, né? Seja a lei de crime hediondo, consequentemente, nós teremos a questão do pacote anticrime, que esperamos que não traga essa consequência, mas, a princípio, a primeira análise que se tem da minha parte é que teremos um aumento absurdo no encarceramento, e eu acho que
foi perfeita a colocação da doutora, e quando eu vou observando aqui os colegas comentando, uma juíza humanista e uma mulher inteligente que tem uma postura maravilhosa, e aí a gente faz um pré-julgamento, né? A doutora tem um coração mole? Não é a primeira vez que me perguntam isso. Acho que existe uma frase do Saramago que fala assim: se tens um coração de pedra ou de ferro, acho que é de pedra, se tens um coração de pedra, bom proveito. O meu fizeram-no de carne e ele sangra todo dia. Eu penso assim que enquanto cidadã, enquanto ser humano, nós precisamos todos os dias lutar contra essa tentativa de desumanização que acomete tantos cidadãos, tantas pessoas historicamente discriminadas, que são ali violentadas e criminalizadas pelo simples fato de existir. Então, enquanto cidadã, eu me dou sim o direito de ter um coração mole e um coração empático, né? Enquanto juíza, na sala de audiências ou fazendo uma sentença, penso que é o meu dever cumprir a Constituição Federal, seja em favor da vítima, do réu, de qualquer um que ali sentar, né? Eu vejo o Poder Judiciário e sinto ali a minha vocação para o cargo justamente por conta dessa função garantidora de direitos, essa função de dizer o direito ao caso concreto e de maximizar os direitos humanos em face do cidadão. Então, eu percebo assim que se o coração mole para alguns hoje, principalmente, né, com esse discurso em torno dos direitos humanos, que é errôneo, falam que eu tenho um coração mole por ser defensora dos direitos humanos. Então, sim, eu tenho, por ser garante dos direitos humanos. Mas também, em vez também um coração mole, e tento ter um coração justo, né? Me enxergando no outro e tentando ver no outro as dores que eu não sofri e, a partir disso, formando ali a minha convicção. Doutora, foi um prazer participar dessa live com Vossa Excelência, de um conhecimento e de uma energia fantástica. Deixo para que a doutora possa fazer as considerações finais e que nós possamos ter, em outras oportunidades, o prazer de ouvi-la. A Abracrim Nacional vem desenvolvendo um projeto, um encontro nacional de execução penal, e certamente esperamos poder contar com a presença de Vossa Excelência. E fique à vontade para suas considerações finais. Bom, só agradecer todos os colegas advogados, colegas magistrados, pessoal que não é da área do direito, os defensores públicos também que certamente estão aí nos assistindo. Agradecer a todos pela oportunidade aqui de falar. Eu também venho acompanhando as lives da Abracrim, muito ricas. Estou aprendendo bastante com os temas e eu fico à disposição. Acho que é um momento grave que vivemos, é um momento delicado, mas é um momento também de descoberta, de generosidade, e que juntos nós vamos conseguir sair desse caos que está instaurado no mundo inteiro. Nós vamos sair melhores, com certeza. Por meio sempre da ciência, do estudo. Certo. Doutora, foi um prazer. Novamente, muito obrigado e boa noite para todos os colegas. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.